Pai do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar mais uma aula para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado. Hoje a gente vai estar estudando o capítulo de número 13 da Epístola aos Romanos. Vamos estar meditando no capítulo 13 para adquirir um pouco mais de conhecimento, adquirir um pouco mais daquilo que o Senhor deixou para a igreja através dessas cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Uma delas é a epístola à igreja que estava em Roma, os cristãos localizados em Roma. E a gente vai estar lendo, aprendendo um pouco mais para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor quer que nós faça. Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: todos devem sujeitar as autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Então, primeiramente, aqui no versículo 1 e no versículo de número 2, a gente vê que as autoridades são instituídas por Deus. O próprio Deus institui pessoas para estar à frente de departamentos dentro da igreja, líderes de departamentos, pastores para estar pastoreando as igrejas. Também na área governamental, Deus permite que homens cheguem ao poder para governar. A gente vê isso no decorrer da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, homens sendo levantados para liderar o povo, para liderar nações como reis, como juízes, E não é diferente nos nossos dias atuais. Deus tem levantado homens, Deus tem permitido que homens cheguem ao poder para que possa, administrar, para que possa liderar, porque o homem, o ser humano, a raça humana precisa de limites. É por isso que existem leis, é por isso que existem normas, regras, é para poder limitar o homem, porque o homem, se não tiver limites, se não houver regras para impor a ele o que pode e o que não pode, ele extrapola, ele acaba cometendo, erros inimagináveis. Pode ver que com regras, com punições para aqueles que vão desobedecer as regras, ainda há pessoas que não obedecem às normas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. A sinalização no trânsito. Está ali a sinalização 80 km por hora. Ou seja, a pessoa pode correr com seu veículo até 80 km por hora. Mas ele acaba o quê? Coloca 100, 120, 140 ou até mais. Então, assim, mesmo tendo regras, tendo os pardais que vão gerar multas caso a pessoa passe, na velocidade acima permitido, há pessoas que ainda não seguem as regras. E em vários âmbitos da vida é assim. Há regras, mas a maioria não obedece, não segue. Imagine se não houvesse regras. Imagine se não houvesse alguém como líder para punir aqueles que não obedecem às normas, porque as regras são para pôr ordem, para que seja organizado, para que não vire bagunça. Então as autoridades são instituídas por Deus. Não quer dizer que nos tempos atuais, hoje, como tem as urnas onde a gente vai votar, não quer dizer que Deus ele não vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas dentro do propósito de Deus, vai subir ao poder aqueles que Deus quer. Mas claro que Deus ele respeita também o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolha. Ele nos permite escolher.
E dentro daqueles líderes que a gente escolhe através dos nossos votos, Deus vai trabalhar através daquele líder. Mas o propósito de Deus, ele não para. Versículo 3. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. Ou seja, não é necessário temer as autoridades. Se eu estou fazendo tudo certo, eu vou temer por quê? As pessoas que temem a autoridade é porque está devendo. Alguma coisa fugiu do normal, do limite. Outro exemplo no trânsito. No nosso trânsito. Se você estiver com o seu carro legalizado, com a documentação em dias, a sua habilitação em dias, você vai ver a polícia, não vai nem se preocupar. Por quê? Porque o seu veículo e você está com a documentação em dias, legalizado para poder andar, circular com o seu veículo. Então você não vai ter medo da polícia te parar. Mas quando o documento está atrasado, quando há multas, quando a sua habilitação está vencida, quando você vê uma viatura, você já fica apreensivo, porque você já está fora das normas, fora do limite. E você sabe que pode ser penalizado caso a polícia te pare. Então é assim, o que a Bíblia vem trazendo, que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui, se você está fazendo tudo certo, não tem por que temer. Mas se está fazendo errado, sim, porque haverá punições. A punição não é para quem está fazendo certo, mas sim para quem está fazendo errado. Pelo menos, era para ser assim. Mas a gente vê as coisas se distorcendo nos dias atuais. Principalmente, na nossa nação, a gente tem visto a injustiça. Temos visto a injustiça predominar pela lei humana. Mas a lei de Deus não falha. E Deus, ele vai cobrar de cada um. É o que eu tenho o costume de dizer. Os corruptos, os criminosos podem até conseguir fugir da punição da lei humana, mas nunca fugirão da punição da lei divina. Um dia todos prestarão contas, todos, do maior ao menor. Versículo 4. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo. Pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. Ou seja, é necessário obedecer à autoridade. Mas, irmão, até que ponto eu devo obedecer à autoridade? Até o ponto que ela não está ferindo os princípios de Deus. Seja uma autoridade governamental, os líderes políticos, ou seja, um líder religioso. Enquanto a pessoa estiver trabalhando dentro dos princípios da palavra do Senhor, devemos sim honrá-los e obedecer. Mas a partir do momento que estão fugindo dos princípios bíblicos, do princípio de Deus, das normas divinas, aí sim, eu já não tenho a obrigação de obedecê-lo, porque ele está indo contra a palavra, e eu preciso obedecer a palavra. Versículo 6. E por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que é devido, pague os impostos e tributos àqueles que o recolhem, e honre e respeite as autoridades. Então aqui do versículo 1 até o versículo 7 vem falando do respeito às autoridades, e aqui vem falando sobre impostos, sobre tributos. Irmãos, há pessoas que sonegam impostos.
A partir do momento que você está sonegando imposto, mas o governo me rouba, então eu só estou pegando o que é meu. Irmão, a Bíblia está falando, se tem que pagar imposto, pague. Se tem que pagar tributo, pague. Faça a sua parte. Se o governo rouba, ele vai prestar conta para Deus. Há um justo juiz que vê todas as coisas. E nós fomos chamados para sermos diferentes. Não é porque o governo rouba que eu também vou roubar. Não é porque o governo mente que eu também vou mentir. Somos diferentes. A Bíblia fala que somos sal e luz. Ou seja, estamos aqui para fazer diferente. Estamos aqui para impactar. Então, se há imposto a ser pago, não sonegue. Além de você estar cometendo um crime, você está desobedecendo a palavra do Senhor. Vou ler de novo o versículo. É a palavra do Senhor que nos ensina. E por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que o recolhem, e honrem e respeite as autoridades. Então, irmão, eu já conheci cristãos que sonegavam imposto de renda, mentia, fazia até fraude para não poder pagar o imposto de renda. Irmão, isso além de ser crime, é pecado. E para um cristão isso fica feio. Porque o dia que for descoberto, o escândalo que não vai causar, a vergonha que não vai ser gerada. Então, irmão, faça tudo corretamente. Claro, há imposto injusto, há imposto abusivo, o governo administra mal, sim, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Cabe a nós a continuar fazendo o que é certo, o que é correto. Não vamos nos contaminar. Somos diferentes e precisamos agir diferente. Não é porque o fulano A e o fulano B faz que eu também vou fazer. Eu preciso mostrar que eu sigo os princípios de Deus. Eu preciso mostrar que eu, como cristão e servo do Senhor, sou diferente. Versículo 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses outros mandamentos semelhantes resume num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Então, a maneira de se cumprir todas as exigências, da lei é amando o próximo, amando a Deus. Primeiramente, amando a Deus. Em segundo lugar, o nosso próximo. Irmão, não é fácil amar. Só que o amor, ele não é um sentimento só. Ele é uma decisão. Eu decido amar, eu decido odiar. E a partir do momento que eu decido amar e eu começo a trabalhar este amor dentro de mim, aí sim é gerado sentimento. Mas é uma decisão. A gente decide perdoar. Não é sentimento, é decisão. Eu decido amar. E conforme eu vou trabalhando nessa decisão de amar, aí sim, aí surge o sentimento, o amor. Mas a Bíblia fala que precisamos amar. E não só amar quem nos ama e nos faz o bem. Amar aqueles que não prestam. Amar aqueles que são mau caráter. Amar aqueles que praticam mal. Não concordar com as suas práticas, mas amar a pessoa, o ser humano, a criatura. Amar. Essa é a única maneira de cumprir todas as exigências da lei. E é um mandamento que Deus deixou. O amor. O verdadeiro amor não faz mal. Quem ama verdadeiramente não mata, não estrupa, não fere. O que faz a pessoa matar a outra não é o amor. É a paixão possessiva. A paixão faz a pessoa sentir um ciúme desenfreado ao ponto de matar, ao ponto de agredir. Mas o amor, não.
A gente aprende na palavra do Senhor que o amor ele não fere, ele não é ciumento, ele não é fingido, ele não traz dano. O que traz dano é a paixão carnal que leva as pessoas a matar umas às outras, mas o verdadeiro amor não. E a gente só vai aprender a amar verdadeiramente se a gente obedecer os princípios de Deus. Não podemos ferir e quebrar os princípios que Deus deixou. É necessário obedecer os princípios para que nós aprendamos a colocar na prática aquilo que a palavra ensina. Se não houver obediência aos princípios de Deus, não vamos conseguir obedecer. Versículo 11, capítulo 13, versículo 11. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde. O tempo está esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Aqui o apóstolo Paulo, naquela época ele já cria, Ele tinha essa fé que Cristo não demoraria em retornar. Ele tinha a esperança que Cristo voltaria para arrebatar a igreja ainda no seu tempo, que ele não passaria ali pela morte, que os irmãos daquela época não passariam pela morte física, mas seriam arrebatados. Mas a gente vê que se estendeu esse tempo. Só que se na época de Paulo o Espírito Santo já mostrou, o tempo é curto, imagine hoje, meu irmão, o tempo já está se esgotando, então precisamos vigiar e nos preparar para a vinda de Cristo, para o arrebatamento da igreja. Eu falei em uma ministração que eu não acredito que a vinda de Cristo demora 10 anos. Não estou falando que ele vai vir, não estou afirmando, mas é algo que dentro de mim, algo pessoal meu, eu não creio que a vinda de Cristo não vai demorar 10 ou 15 anos. Eu creio que antes disso, pelos sinais que estão aí sendo anunciados, eu creio que Cristo já está, meu irmão, para arrebatar a tua igreja a qualquer momento. E nós, como cristãos, precisamos, meu irmão, focar no arrebatamento da igreja. Esquecer, irmão, o negócio que a igreja está se prendendo a coisas demais, coisas que está tirando o foco do povo. Estamos perdendo o foco. Precisamos focar no arrebatamento. Precisamos focar na vinda de Cristo, nos preparar, nos santificar. E só vamos conseguir nos preparar, nos santificar, estar preparados, aptos, prontos para o arrebatamento, obedecendo os princípios que Deus deixou. Sem obediência a princípio, não conseguimos colocar na prática o que deve ser colocado no dia a dia. Não basta ter só o teórico, a teoria, mas é necessário colocar na prática. Eu só vou conseguir na prática obedecendo a palavra do Senhor. Versículo 2: a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixe de lado as obras das trevas, como se fosse roupa suja, e vista-se da armadura da luz. Abandone as obras carnais, abandone as obras da carne, arranque essa roupa suja, carnal, pecaminosa, e se vista de vestes novas, se torne uma nova criatura. Não basta estar no culto, mas é necessário cultuar. Não basta estar dentro da igreja, mas é necessário ser igreja. Não basta ter o título de cristão, de crente, de evangélico, mas é necessário ser. A nossa conduta, a nossa vida, o nosso dia a dia demonstrarão quem somos. Versículo 13: uma vez que pertencemos ao dia, vivemos com decência, à vista de todos. Viver com decência à vista de todos. Uma vida irreprovável. Um pregador muito conhecido falou que é mais fácil você ganhar uma pessoa para Cristo com a sua conduta, com o seu comportamento, do que com uma pregação, com uma mensagem. Porque a maior pregação é a sua conduta, é o seu testemunho próprio.
como que você age na sociedade, como que você se comporta na sociedade, fora das quatro paredes da igreja, sendo visto pelos crentes, pelo pastor, quando não há ninguém que você conhece. Qual a sua atitude, qual o seu comportamento? Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fique imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Não participe de festas mundanas. Não participe, irmão, de coisas que não convêm ao cristão. Tem coisas que não convêm mais a nós. Tem coisas que nós precisamos começar a separar. Não podemos nos misturar com algumas coisas. Não podemos nos envolver com algumas coisas. Precisamos ter esse discernimento. Nem tudo convém mais para nós. Nem tudo é permitido mais para nós. E precisamos fazer essa separação. Precisamos fazer esta separação. Precisamos vigiar. Não estamos mais neste mundo, não pertencemos a este mundo. Estamos aqui de passagem. Somos cidadãos do céu e precisamos nos comportar como verdadeiros cidadãos do céu. Mudança radical de atitude. Conversão é isso, é uma mudança radical de atitude, uma transformação. Amém? Deixa esta aula, o capítulo 13. Que Deus abençoe. E até a próxima aula para estarmos juntos, aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente.